Eu não falei milhões, eu falei bilhões, 86 bilhões. E cada neurônio, ele faz de 1.000 a 10.000 conexões. Alguns fazem até mais. Pô, para pensar. 86 bilhões de neurônios fazem 1.000 a 10.000 conexões. Gente, para eu desenvolver isso aí, eu tenho que dar muito estímulo. Então, primeiro ponto, educação física deveria ser todo dia. Ah, concordo. Todo Isso dia. é uma coisa que eu defendo, eu falo, né? Até a própria OMS recomenda, né, 60 minutos de atividade física de moderada a intensa por dia. Né? Então, a educação física escolar, ela não chega nem perto disso daí, né? Exato. Mas por quê? Porque falta conceituação para que você prove para as pessoas que isso é verdade. Muito bem. Eu sempre soube que precisava ser todo dia. Agora, eu, como estou no meio de esporte sempre, a vida toda, eu sei que eu tenho que agir de acordo com a regra. Posso burlar a regra. A regra é, na minha época, pelo menos era, infelizmente na época de vocês caiu muito, 3 aulas semanais. Sim. Eu falo, mas está errado, tem que ser todo dia. O que eu fiz a vida toda? Agora são 2. Vocês são 2? Absurdo. Piorou. Então, eu dava as 3 aulas, em todo lugar que eu trabalhei, no período contrário, eu montava escola de esportes. Sim. Então, os meus alunos tinham aula todos os dias. Porque no horário contrário, escola de esportes. Uhum. Eu chegava na direção da escola, convencia a direção da escola, porque eles iriam ter uma escola de esportes, iriam desenvolver isso. Além do que, eles iriam representar o nome da escola, fazer propaganda na escola, que eles iam participar de campeonatos colegiais. Sim. A escola parava. Então, meu aluno, eu fazia usando as regras que existiam, mas meu aluno fazia educação física todo dia, tecnicamente adequado. Ou seja, eu dava os estímulos todos os dias. Muito bem. Infantil. Trabalhou organização neurológica? Veja que eu falei organização e não reorganização. Reorganização é papel de um terapeuta com uma criança com patologia individualmente. Nós, na educação física, atuamos na organização, não na reorganização. Perfeito. Trabalhei e vou trabalhar durante o infantil todo nessa organização. Por quê, Tiago? Tem um monte de crianças que chegam para nós, elas não passaram por essas fases. Aquela criança que usou andador. Andador. Agora, eu acho que enfim proibiram isso daí, não tenho certeza, mas ela acaba pulando. Ah, mas meu filho andou rápido, foi muito importante. Ele é precoce. A pessoa não sabe o mal que está fazendo. Exatamente. A gente pega e resgata isso o tempo todo durante a fase de infantil. Nesse meio tempo, explorar todos os movimentos, né, de andar, os movimentos primários e secundários da criança, andar, correr, saltar, rolar, faz tudo com a criança. Além dos movimentos corporais, há a necessidade fundamental. Tem um autor, colega nosso, não vou lembrar o nome, peço até desculpa a ele. Ele fala muito em nós estamos criando uma geração de analfabetos motores. Verdade, já ouvi. Se vocês procurarem, vocês vão achar esse autor, ele está com a razão. Na realidade, no infantil é a base de tudo. Além dos movimentos corporais, nós deveríamos estar estimulando o quê? Trabalho com bola. Nossa, trabalho com bola. Você faz 1 milhão de movimentos que você vai dar um acervo motor para essa criança absurdo. Trabalho com ar, com bastão. Tudo que você imaginar dá para você fazer. Agora, gente, eu tenho que estimular. Agora, para eu estimular, o tempo é curto. As minhas aulas eram uma doidice. E outra, com infantil, na minha opinião, 30 minutos de aula. Por quê? Porque a criança não consegue prender atenção, mas que já parece são 30 minutos a 1.000 por hora. Exatamente.
Eu posso interromper o senhor um pouquinho? Claro. Só para comentar em cima. Eu falei de 2 aulas na semana, mas assim, pelo menos eu trabalho na prefeitura de Bragança. Não sei exatamente como são outras prefeituras, mas até pouco tempo atrás nem tinha educação física escolar para o infantil. Quando implantaram uma aula. Hoje a gente tem uma aula para o infantil, porque dá a impressão assim, o infantil é menos importante, então uma aula só já basta. Para o fundamental põe 2. Porque eu acho que eles põem na cabeça, porque é menor, então uma aula só basta. É o contrário. E a nossa aula é o tempo de aula do fundamental. Eu batalhei, eu sugeri, né, para que se mudasse isso. Em vez da gente dar uma aula por semana de 50 minutos, vamos dar 2 de 30. Exato. Eu cheguei a fazer isso, né? Lógico, conversei com a direção da escola, expus argumentos científicos e, assim, não durou 2 semanas, já veio a ordem para não pode, tem que ser do jeito que tem que ser, isso há 3, 4 anos atrás. E o senhor falou, quer dizer, o argumento científico vale menos do que a imposição burocrática, né, Mas, Tiago, é aquela coisa, nós temos que ter argumentação para que esse pessoal entenda. Vamos lá. O que é essa fase do infantil? Lembra? Falei da fase embrionária, onde os estímulos vinham da própria mãe, nasceu, os estímulos são externos. Sim. Eu tenho a opção, eu quero atingir quantos por cento? Eu quero 0% até 100%. A minha ideia, quando eu dei aula a vida toda, eu sempre quis 100% dos meus alunos. Agora, vamos falar de construção, já que a pessoa às vezes tem dificuldade de abstrair certas ideias. Tá, você constrói uma casa sem fundação? Meu amigo, o principal na sua construção vai ser a qualidade da fundação que você fez. A qualidade da educação e do desenvolvimento do ser humano vai depender da qualidade do infantil. É a fase mais importante, é o infantil. Se você parar para pensar, existe uma hierarquia, né? Você vai numa escola, você tem vários coordenadores. O coordenador infantil, o coordenador do fundamental, o coordenador do ensino médio. O coordenador do ensino médio é o bambambam. Exato. Isso. Ele é que vai levar para o vestibular. Gente, o cara só vai entrar na universidade se ele teve todo o trabalho que começou no infantil. Se o infantil foi falho, ele será falho na universidade. Mas não vai entrar em lugar nenhum. Mas eu posso contar um pouquinho da minha experiência também, que assim, eu dou aula para educação infantil, ensino fundamental e também dou aula no curso superior. Quando eu me apresento como professor do ensino superior, nossa, gera um impacto, né, na pessoa. Quando eu falo que eu sou professor de educação infantil, educação física infantil, tipo, e daí? Mas a importância é a mesma, né? Ou talvez maior até para o infantil. Quer dizer, são alguns conceitos engessados, né, que a sociedade tem que... Mas é questão de perguntas. As pessoas pegam resposta, elas não perguntam. Exato. Quando eu comecei na profissão, Tiago, a primeira coisa que eu fiquei assim, eu vou ser professor, hein? Mas eu pensei, eu só vou me considerar professor o dia que eu der aula do bebê até o idoso. Se eu souber o que cada fase precisa quando eu estiver dando aula, aí eu posso ser chamado professor. Exato. Enquanto eu não passar por isso, tanto que, eu não sei como é que é hoje, mas na minha época, quando nós terminávamos a graduação, existia uma coisa chamada curso técnico de especialização. Então, o curso técnico de especialização era 1 ano. Qual foi a minha primeira especialização? Ginástica infantil. Tá. Eu não posso terminar de me formar e já vou dar aula para todo mundo.
tem que ir numa sequência. Então, na minha cabeça, sempre foi assim, tem que ter lógica as coisas. Então, eu fui primeiro aprender como trabalhar com a criança. Aí eu fui subindo. Fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, terceira idade. Então, depois trabalhar com esportes, tudo tem que ter uma sequência para você chegar a algum lugar. As pessoas se atropelam. Vejo hoje, né, certos colegas, a pessoa faz a graduação, aí, sem ir para uma quadra, ele já faz o mestrado, depois faz o doutorado, pós-doutorado, pensa livros, ideias, e nunca foi na quadra da aula. Nunca deu uma aula. É o que eu falo. Tem muito pesquisador que fala tudo, né, sobre... E assim, eu fico à vontade para falar sobre isso, porque eu também estou na área acadêmica, mas eu também tenho as minhas críticas com relação a isso que o senhor está falando. Eu já assisti muita aula, já conheci muito profissional, assim, muito graduado, que sabe falar tudo, sobre tudo da criança, do desenvolvimento, mas é o que eu falo, nunca amarrou o tênis de uma criança. Outro dia eu estava brincando, contando quantas vezes eu amarrava o tênis durante uma semana. Então são 50, 60 vezes que eu acho que a coisa que eu mais fiz na vida foi amarrar tênis de criança. Esses caras nunca amarraram, nunca deram um laço no tênis de uma criança. E vem querer falar todas as... Isso porque a gente está falando dos caras da ciência, né? Se a gente for para o pessoal da educação física escolar, que só fica no conceito filosófico, não que seja ruim, não é, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas, assim, é muito conceito, é muita teoria, é muita hipótese para pouca aplicação. Né? E hoje o que a gente segue na educação física escolar são esses autores, né, super renomados que nunca entregaram nada para a educação física, na verdade. Então, o ponto fundamental é esse. Isso tudo que eu estou falando para você e para quem estiver nos assistindo, quem está falando é um professor como vocês. Foram 30 anos ali, ó, na quadra. Então, o que eu coloquei no meu livro não é uma coisa, eu estudei, é óbvio que eu estudei e continuo estudando até hoje. Porque eu sou muito curioso, quero sempre saber por quê. Eu não paro de perguntar as coisas. Mas foi a minha prática. E por que eu fiz o livro? Porque eu desenvolvi um método de trabalho que é onde começou, no infantil. O que se faz no infantil? É isso que eu acabei de falar. É lógico, eu falei assim por cima, só lendo o livro mesmo, para você entender os pormenores. Agora, essa é a dificuldade. A identidade da educação física, primeiro. O que eu tenho que fazer? As pessoas na nossa área, infelizmente, se preocupam como fazer. Exato. Então, você vê 1 milhão de livros, de vídeos, de e-book, não sei o quê, de atividade. As atividades, legal, você tem que ter um arsenal enorme de atividades. Mas essas atividades, elas têm que ter um porquê. Eu vou fazer quando essa atividade? Então, quando eu digo, eu vou fazer um circuito motor, mas o meu circuito motor não é simplesmente passa no pneu, passa no... Não. Você vai seguir a organização neurológica, todo o desenvolvimento dela. É isso que eu estou buscando. Então, isso eu tenho que fazer. Agora, como que eu vou fazer? Posso fazer circuito motor, posso fazer de outra forma. Isso